Pessoal, olá novamente ao canal Amantes do Aquarismo. Meu nome é Thiago Prado e sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso quadro Os 5 Mais. Basicamente o quadro que a gente tem mais vídeo aqui no canal. Já faz uns bons meses que eu não posto nenhum vídeo desse quadro porque a gente estava muito ocupado montando vários aquários, né? Então a gente deu uma leve pausa, a gente vai montar alguns aquários ainda, vai continuar o que a gente está montando, mas a gente vai voltar com alguns quadros que a gente acabou deixando de lado por um tempo aqui no canal, como por exemplo os 5 Mais. E no vídeo de hoje, pessoal, vamos falar sobre 5 tipos de tubarões que podemos colocar em aquário. Não aquário desse tamanho, né? Mas em aquários, vamos dizer que um pouquinho grandes, né? Ansiosos? Então agora, bora pro vídeo! Bom, pessoal, antes de mais nada, para quem está acompanhando esse projeto aqui em específico, vocês estão vendo que está sem peixe, porque a gente já tirou os peixes, a gente vai tirar os rochas e corais e vai montar o aquário intermediário em cima desse, então não se assustem, tá? Mas os corais estão aqui, pelo menos por enquanto, que eles acabaram incrustando. E o camarãozinho também que estava meio chatinho de pegar ele. Então vamos lá, pessoal. Para quem não conhece esse quadro, basicamente vocês dão sugestões de Os 5 Mais aqui nos comentários. Lembrando que a gente tem mais de 70 vídeos desse quadro, então para você não dar uma sugestão repetida, eu sugiro você entrar na playlist e ver o título de todos os vídeos para dar uma sugestão. Uma das sugestões com o maior número de likes vai ganhar, tá? A gente pegou um dos últimos vídeos e a gente viu que deram sugestões de 5 tubarões para aquário. É uma sugestão interessante, diferenciada, então bora lá falar um pouquinho sobre esses tubarões. Mas antes disso, para quem não é inscrito, não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho ao lado, dar o like no vídeo e também siga a gente no Instagram, que é amantes.aquarismo. Bora lá! Vamos lá então, pessoal. Bom, basicamente, a gente tem 5 peixes aqui, mas eu vou dividir em 2 grupos de peixe. Normalmente, os 5 mais faz peixe 1, peixe 2, peixe 3. Aqui eu vou separar porque, na verdade, esses 2 grupos, os peixes são muito parecidos. Então, eu mais enrolaria aqui fazendo um vídeo falando sobre cada um deles especificamente, do que falar sobre os grupos deles para vocês entenderem que uma recomendação para um vai valer para todos que estão naquele mesmo grupo, tá? Vamos falar então do primeiro grupo, que são os tubarões pacíficos, vamos assim dizer, que é um tubarão que cresce bem, mas é um tubarão que não apresenta riscos para nós, seres humanos, então ele é um pouco mais seguro, vamos assim dizer, e você consegue deixar ele no aquário menor. Basicamente são tubarões, pessoal, que não necessitam ficar nadando 100% do tempo. E são eles, o tubarão lixa, o tubarão bambu e o tubarão leopardo. Os 3 são muito parecidos. Quais são as características desse tipo de tubarão, pessoal? São tubarões que em alguns momentos eles ficam até parados. São tubarões que eles não necessitam ficar nadando o tempo inteiro, assim como a gente vai ver no outro grupo de tubarões. São tubarões que, apesar deles poderem crescer até 1,5 m mais ou menos, eles comem mais crustáceozinhos pequenos, peixinhos pequenos, coisas pequenas, ovos de peixe, enfim. Então, ele é um tubarão mais pacífico, ele é um tubarão que vai morder a gente, enfim. Comer não vai conseguir comer porque a boca deles é bem menor do que os outros tubarões. A anatomia deles é completamente diferente, mas de qualquer maneira ele não vai machucar a gente. Então ele é um tubarão que a gente chama de mais pacífico, né? Inclusive o tubarão leopardo, pessoal, tem no aquário do Rio, lá no Rio de Janeiro, e tem um vídeo, vou colocar um trechinho bem rapidinho para vocês conferirem, que eles chegaram a domesticar o tubarão. Ou seja, eles conseguem fazer o tubarão ficar de cabeça de barriga para cima, eles conseguem fazer o tubarão seguir um negocinho para ganhar comida, então é sensacional, né? Normalmente são tubarões, como eu disse, mais tranquilos. A litragem mínima recomendada é pelo menos, pela minha experiência que eu vejo e tal, pelo menos uns 3.000 litros, tá, de água. Então você tem um aquário aí, por exemplo, 3 de comprimento ou 2 de comprimento, 2 de largura, que seria um aquário mais cúbico, e uns 70 de altura, mais ou menos, tá, pessoal? Então o ideal é um aquário aí de comprimento e profundidade. A profundidade não é tão importante assim, mas o comprimento é. Não é que não seja importante, mas é um tubarão, como eu falei, ele cresce um pouco menos do que alguns outros tubarões da natureza, chega até 2, 3, 4, 5, 6 metros, tá? Então eles vão crescer, a maior parte deles em torno de 1,5 m, ou no máximo 2 metros. Imagino que mais na natureza, eu acho que dificilmente em aquário eles vão crescer cerca de 2 metros, tá? A gente já fez algumas matérias, inclusive, com pessoas que estavam tentando reproduzir e tudo mais. A Aquasmart, tempo atrás, estava tentando reproduzir e tirar ovo, então vou colocar alguns trechos para vocês verem por aí. E a questão é, pessoal, ainda assim é um tubarão um pouco grande, então a gente está falando de 1,5 m, né? Então o ideal, se você realmente quiser manter o tubarão, eu quero colocar para manter e não colocar para trocar depois por outro filhote e tal. O ideal eu acharia em torno de uns 6.000 litros, tá?
Então, se o tubarão vai crescer até 1,5 m, a gente, com uma folga aí, seria legal ter pelo menos uns 3, 4 metros de comprimento e largura, mais a parte da altura, tá? Para você ter essa questão, eles conseguirem nadar com mais tranquilidade e você conseguir manter. Então não é para qualquer um, não vai ser qualquer um que vai ter um espaço aí para manter um tubarão desse tamanho, tá, pessoal? Lembrando, eles comem, principalmente que eles são maiores, peixes pequenos, crustáceos, enfim. Então assim, você pode tentar manter, mas não é garantia que você vai conseguir manter com peixe palhaço e tudo mais. Mas se você colocar bastante anêmona, umas tocas, eles conseguem se proteger, mas não é garantia, tá? Então se você quiser manter mesmo o tubarão, o ideal é manter ou com outros peixes maiores. Ele, como ele é mais forte e tal, se você quiser manter com corais, é um pouco perigoso e tudo mais, então não necessariamente vai conseguir manter com corais. Então, normalmente, quem monta um aquário para esse tipo de tubarão, normalmente mantém para mesmo esse tipo de tubarão, tá? Então, já que a gente falou dos 3 primeiros tubarões, que eles vão se mudar mais a questão de a fisionomia um pouco diferente e tal, um pouco de cor e tal, mas todos são mais ou menos parecidos e tem o mesmo tipo de comportamento, o mesmo tipo de boca, então no geral são peixes parecidos. Agora vamos para o segundo grupo, que são aí os sanguinários, vamos assim dizer, que são os tubarões que realmente precisam de espaço muito grande e têm características completamente diferentes, que são os... A gente está falando aqui do galha preta e do galha branca, pessoal. Basicamente, esses daí são os tubarões mesmo. São tubarões que, inclusive, tem vídeos na internet de ataques e tal, que mordeu pessoa. Então, esses tubarões realmente tem que tomar um cuidado muito maior, pessoal. Qual que é a questão? Assim como outros tubarões que são de maior porte, que caçam animais de maior porte, que podem acabar conseguindo morder um ser humano, são tubarões que você tem que ter um cuidado maior, e eles têm uma característica um pouco diferenciada em relação aos outros tubarões que a gente falou do primeiro grupo. Qual que é a questão? Eles não podem parar de nadar. Então o que acontece? Eles não vão parar um momentinho, eles precisam estar nadando o tempo inteiro. Então você necessariamente precisa sim ter um aquário muito grande. São tubarões também que podem crescer mais de 1,5 m. Então pense tubarão que é muito ativo, que precisa nadar, senão ele acaba morrendo, e que ele cresce muito, então você acaba precisando de um aquário muito maior. Esse tipo de tubarão você consegue manter também dando filé de peixe e tudo mais, assim como o outro, só que os outros do outro grupo, né, o lixa, enfim, bambu, só que você tem que alimentar ele um pouco diferenciado, já que ele é um pouco mais predador, né, em relação aos tubarões do primeiro grupo, né. Aqui no Brasil tem alguns casos assim, tem aquário, por exemplo, de 9 metros que você vê esse tipo de tubarão, mas mesmo assim ainda é difícil manter. Como ele precisa estar nadando, ele cresce muito, enfim, ele tem alguns cuidados especiais, muitas vezes é difícil manter e muitas pessoas fazem, por exemplo, muitas empresas importam, o cliente vai lá e coloca, monta o aquário, coloca, quando começa a crescer um pouco demais, ele vai lá, vai para um aquário e aí a empresa repõe para ele. Esse é um dos métodos que existem de um aquário municipal, né, um aquário gigantesco, que aí você tem um aquário de, sei lá, 30 mil litros, aí beleza, você consegue manter um peixe desse na fase adulta, um tubarão desse na fase adulta, né? Então, muitas vezes é assim. Então, muitas vezes a pessoa não tem um apego, é mais a questão de ter um tubarão em casa, ter um tubarão num aquário gigantesco, enfim. Às vezes é uma empresa que quer chamar atenção, então tem todas essas questões, tá? Então, recomendações. Em relação ao primeiro grupo, é parecido para você ter um filhote. Então, uns 4, 5 mil litros você consegue ter um filhote. Começa a crescer mais, eu já recomendo você ter aí um aquário, dependendo, ou um lago de 15 mil litros para cima, tá? Para manter ele realmente adulto, pessoal. E aí é basicamente isso, lembrando, né? É um tubarão que realmente pode atacar, então você tem que tomar cuidado na hora da alimentação, não é um animal que você vai ficar entrando, enfim, igual você faria com o primeiro grupo. O primeiro grupo, assim como no aquarrio lá, eles cuidam do tubarão. Não que o galha negra, o galha branca não dê, mas tem que tomar muito mais cuidado, né? Até porque se ele der uma mordidinha, a mordidinha dele acaba fazendo bastante dano na gente, né, pessoal? E é basicamente isso. Para finalizar, em questão de importação, eu acabei não checando isso antes de fazer o vídeo, pessoal, mas eu não sei se ainda está permitida a importação. Coleta aqui no Brasil, não tem como, não pode. Agora, todos esses tubarões, a maior parte deles, que a gente tinha acesso aqui, eram tubarões vindos de fora. Então a gente trazia de fora, ou o ovo, no caso do tubarão bambu, por exemplo, que ele vem novinho, você consegue chocar ele por fora, é um pouco diferente e tal. Só que eu não sei como é que tá essa questão agora, estava tendo algumas mudanças, então pode ser que nesse exato momento não está sendo possível importar esses tubarões, tá? Mas eu vou checar e vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês saberem como é que tá a situação hoje, no final de 2023, tá? E em questão de preço desses tubarões, pessoal, eles são bem caros, principalmente tubarões do grupo 2. O tubarão em si, comprando no Brasil, pode chegar a 50, 70, 100 mil reais só um tubarão desse. E aí eu já explico rapidamente para vocês por quê.
como ele precisa estar nadando o tempo inteiro, para você transportar ele de navio de outro país para cá, pensa que você vai ter que ter um negócio gigantesco, com uma quantidade gigantesca de água, com uma oxigenação lá em full time, com gerador e tudo mais. Então, o tubarão em si é caro, só que o que encarece mesmo ele para comprar aqui no Brasil é porque você precisa trazer e tem toda uma logística gigantesca que acaba encarecendo muito o frete, principalmente, por isso que é muito caro. Então, você vai gastar aí uns 100 mil reais para ter uma estrutura, mais o animal, você vai gastar facilmente uns 200 mil reais aí pensando numa estrutura realmente top. É claro que, como eu disse para vocês, montando um aquário um pouco menor, tendo ele só filhote, principalmente do grupo 1, você vai gastar bem menos do que isso, obviamente. O tubarão bambu também é mais barato do que o galha negra e tal, mas é isso aí para vocês terem uma noção também de preço, que eu tenho certeza que vocês devem ficar curiosos em relação a isso. É isso aí, o vídeo de hoje vai ficando por aqui, espero que tenham curtido, não esqueçam de deixar sugestões de temas para os 5+, e voltamos, tá? É isso aí e até a próxima!